Salve, salve pessoal, tudo bom? Bora falar um pouco mais de Roma, só que dessa vez vamos falar da fase republicana da sociedade romana. Roma é dividida em três grandes períodos: monarquia, república e império, tá? Entre a monarquia e o império, a gente tem a fase republicana, que é uma das fases mais importantes da história romana, tá? Ah, professor, são só três, né? Se é uma das, pode ser a segunda, a terceira, enfim, não importa se ela é a mais ou não. O que importa é que nesse período, galera, aconteceram coisas que mudaram o curso da história romana. A primeira delas é o fato de Roma assumir que ela agora é uma república, uma res pública, uma coisa do povo. Isso significa que Roma não é mais governada por um soberano, por um rei, e sim, né, por aqueles que são públicos, pelos seus cidadãos, tá? No caso, os cidadãos aqui vão ser os patrícios, pelo menos inicialmente. Mas a gente chega nesse ponto. O Senado, então, é quem de fato governa a sociedade romana na fase republicana. Composto ele por patrícios, era esta instituição que era responsável por legislar, ou seja, criar as leis, e também por cuidar de finanças e outras questões administrativas. Tinha uma outra questão também que era importante aqui, que eram as magistraturas. As magistraturas eram cargos públicos, né? Censores, cônsules, pretores, questores, edis, cada um à sua maneira, os que cuidavam da cidade, os que faziam o censo, os que cuidavam da justiça, os que administravam, né, a sociedade ali, romana como um todo. Eles eram os cargos públicos, tá? Isso aqui é questão política e isso vai marcar todo o período republicano da história romana. Pois bem, quando a gente fala desse período, também é importante a gente ter em mente duas coisas. São dois grandes eventos que marcam essa fase da civilização romana. Um deles são as questões sociais, né? Disputas de grupos políticos dentro da sociedade romana. O outro seriam a questão da expansão, né? Roma e o seu processo de expansão. Pois bem, vamos por partes. Primeiro, para a gente falar da questão social, dos conflitos sociais de Roma, é preciso entender como que essa sociedade era composta, né? A gente tem aí a tradicional pirâmide social, que mostra que a sociedade romana ela era composta por patrícios, clientes, plebeus, escravos. Rapidamente, quem que era cada um deles? Patrícios, elite, proprietários de terra, grandes latifundiários, herdeiros, né? Eles são descendentes dos conquistadores ali daquele território, descendentes em sua grande parte dos etruscos. Clientes, era uma galera que vivia próxima aos patrícios. Como esses eram muito poderosos, eles conseguiam dar auxílio, né, a essa galera que não tinha terra e também não tinha poder político, mas que tinha uma ligação com os patrícios. Plebeus, grupo importantíssimo, né, o grupo dos trabalhadores. Alguns tinham uma pequena quantidade de terra, outros eram trabalhadores livres. Eles eram homens livres, mas eles não tinham poder político. Guarda isso, que isso é importante. E os escravos. Escravo é propriedade. Lembrando que aqui a gente tem uma diferença entre a escravidão da antiguidade e a escravidão moderna, que foi aquela que aconteceu no Brasil. O escravo aqui, ele era feito escravo por uma questão de dívida, por uma questão de conquista, né? Não importava a cor da pele dele. Então, essa é a pirâmide social e esses grupos sociais, em alguns momentos, eles vão se confrontar, tá? Como que isso acontece, né? Quando a monarquia começa a entrar em colapso e a república começa a surgir, a ideia, até que é passada para os plebeus, é que eles teriam maior influência política. Mas isso não acontece. Por sua vez, o plebeu tem uma importância significativa na sociedade romana. Além dele ser boa parte da mão de obra no período republicano, ele é também boa parte do exército, né? O exército dos camponeses era o exército dos plebeus, aqueles que pegavam lança e escudo nas mãos e iam para a guerra junto com os patrícios. Então, os caras vão olhar e falar, pô, a gente tem participação na guerra, a gente é importante na economia, mas a gente não tem poder político, né? Vão começar a protestar contra isso, e um dos grandes protestos é a revolta do Monte Sagrado, que acontece em 494 a.C. Os caras vão se revoltar, vão sair da cidade, vão falar para os patrícios:
ó, se não mudar isso aí, se a gente não tiver direito político, a gente não vai lutar mais ao lado de vocês. E aí eles conseguem o tribuno da plebe. O que fazia o tribuno da plebe? Ele tinha poder de veto. Ele podia falar não para alguma política que o Senado aprovasse. Isso pode parecer pouca coisa, mas, pô, se o Senado fala, olha, a gente vai cobrar mais impostos dos plebeus, o tribuno da plebe tinha o direito de falar não, e essa lei não passava, né? Então, já foi uma grande conquista. Outras vieram, como a Lei das 12 Tábuas, a Lei da Canuleia, a Lei Licínia Sextia, e aqui eu chamo a atenção para a Lei das 12 Tábuas, que foi quando os caras resolveram escrever as leis. Ah, meu senhor, mas e daí que as leis são escritas? E daí que antes disso o direito era consuetudinário, ou seja, era de acordo com os costumes, e acontecia que um crime cometido por um patrício e um plebeu poderia ter penas diferentes, né? Simplesmente pelo fato de quem julgava, né, julgava a coisa de acordo com como achava, a lei não estava escrita. Então, isso aqui foi importante para organizar as leis e também ele é considerado, né, a base do direito romano. Galera, as questões sociais, né, elas vão ter outros pormenores aí. Mas vamos falar da outra parte que é importante na República Romana, que é a questão da expansão. E depois, feito isso, a gente volta a falar das questões sociais e ver como uma coisa vai influenciar a outra e como isso vai influenciar no processo de crise da República Romana, tá? Bom, sobre a expansão. A coisa começa, né, pelo começo. Os caras vinham aqui, onde hoje é a Itália. E aí, o que eles vão fazer? Primeiro, eles vão conquistar a Península Itálica, que é a região de onde hoje é a Itália, né? Feito isso, o processo de expansão vai se dar um pouco mais além. E eles vão buscar conquistar outros territórios. Nesse processo, vai acontecer uma guerra contra os cartagineses, que eram, né, uma colônia fenícia. Fenícia era um povo que vivia para cá, e que eram grandes comerciantes, né? E os cartagineses vão entrar em conflito aí com os romanos. Depois de 3 guerras, os romanos vencem eles e conseguem expandir todo o seu território, né? Como que eles vão expandir esse território? Usando um exército forte. Um exército que era composto por patrícios, que era composto por plebeus e que a partir de 111 a.C., vai também ser um exército que vai se profissionalizar, tá? E aí, nessa história dele se profissionalizar, ele vai se tornar ainda mais forte. Pois bem, quais são as consequências dessa expansão toda? Primeiro, os caras vão dominar vários povos, né? Vão aumentar ali, inclusive, a referência cultural da civilização romana, né? E como que eles conseguiam, de fato, dominar esses povos? Porque uma coisa era você conquistar militarmente. Você vai lá, o exército vence, beleza, né? Mas e aí? Como que você mantém aquela terra no seu poder? A solução para isso eram alianças com a elite local. Os caras dominaram a região onde hoje é a Espanha, e aí tinha uma elite lá. O que eles faziam? Ó, vocês continuam sendo elite, a gente não escraviza vocês, tá? Mas aí vocês vão agora prestar obediência pra gente. Se a gente fizer uma guerra, vocês mandam soldados. Enfim, né? A gente manda agora, mas vocês mandam aí no dia a dia da galera. Isso funcionou bastante. Mas alguns lugares eram contrários a isso, não aceitavam isso, né? E aí, qual que era a solução? Escravizar essa galera, né? Como muitos ali não concordavam, né, preferiam não ser escravizados, a primeira opção acabou sendo bastante aceita em vários lugares, né? E fora essa ação, tinha uma outra coisa interessante. Todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu essa frase? Imagino que sim, né? O que quer dizer essa frase? Cada vez que os caras dominavam uma região, eles construíam uma estrada que ligava até a cidade de Roma, né? Por quê? Porque se acontecesse uma revolta naquele território, era fácil o exército chegar lá, né, e acabar com aquela revolta. Esse processo de expansão toda vai gerar também uma expansão comercial. E essa expansão comercial vai fazer com que os romanos tenham contato com novos produtos, mas também vai dificultar para a parte da plebe, né? Que agora vai ter que concorrer com produtos feitos em outros lugares que às vezes eram feitos produtos mais baratos. Então a concorrência fica mais difícil. Isso gera como consequência o empobrecimento da plebe. E aí a gente vai ter, galera, que aqueles conflitos, né, aquelas questões sociais, elas vão ser alimentadas também pelo processo
de expansão, né? Várias guerras civis vão surgir e muitos conflitos vão se dar pelo fato dos plebeus terem se empobrecido. Uma das tentativas de solução são as reformas dos irmãos Grato, né? Uma tentativa de reforma social que não vai funcionar. Os caras queriam dividir as terras públicas de Roma, os patrícios são contra isso. Outra questão que acontece são as revoltas de escravos, a mais famosa delas é a revolta de Espartaco, entre 73 e 71 antes de Cristo. E isso tudo, né, essa crise toda, vai levar a própria ideia de República Romana a entrar em colapso. Né? Aquela ideia de, olha, a coisa é pública, a gente se governa e tal, isso começa a entrar em colapso. E um personagem, né, que são os militares, ganham presença nessa história. Por quê? O exército, a gente já viu que ele tem um papel importante nessa expansão. Os generais, eles se fortalecem. Os generais, com cada conquista, eles se enriquecem. E aí, uma vez com poder econômico, eles também vão começar a se ligar na ideia do poder político. E aí, os militares começam, pouco a pouco, a ocupar cargos políticos, na tentativa de resolver, né, esse imbróglio todo, essa crise toda. A gente vai ter os chamados triunviratos, né, governos de três. O primeiro deles, Pompeu, Júlio César e Crasso. Eles vão dividir o Império Romano em três partes para governar esse império. Né? A conclusão desse primeiro triunvirato é o Crasso morrendo, o Pompeu sendo derrotado pelo Júlio César e o Júlio César se tornando um ditador. Tá? Acontece que ele vai exercer demais o poder dele lá e os caras vão acabar matando ele. E aí, quando ele morre, a gente tem um segundo triunvirato composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Guardem o nome desse sujeitinho aqui, do Otávio. O Otávio, ele vai dar um jeito, né, também de derrotar os seus comparsas ali, e ele vai acabar fundando, galera, o primeiro Império Romano. Né? Pouco a pouco ele vai centralizar o poder nas mãos dele, e aquela ideia de que a coisa era pública, de que o poder estava na mão do Senado, isso vai cair, porque o Senado não vai deixar de existir, mas o poder agora vai estar na mão de um imperador. E aí a gente fala agora de uma próxima fase da sociedade romana, que seria o Império. Beleza? Até a próxima!